Deus abençoe, pastor. Eu disse para ele, para pregar aqui, tem que vir combinando comigo. Ele copiou. Deus abençoe. Que Deus possa te usar em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Que a paz esteja convosco. Pode se assentar, por favor. Que bom podermos estar juntos. Obrigado, pastor Márcio, pastora Angélica, por esta oportunidade. Trago saudações, um abraço da minha esposa, pastora Pamela, da minha filha Bárbara. Eles não estão comigo hoje porque hoje a minha esposa está pregando na nossa igreja. Eu sou pastor de igreja, alguns já me conhecem, outros não. Pastorei uma igreja em Passos, comunidade Tenda. Deus abençoe todos vocês. Por favor, eu tenho uma palavra para a tua vida. Hoje é ceia e eu quero falar alguma coisa concernente. Livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Depois nós vamos ler o 20, o capítulo 20. Fazer algumas leituras alternadas para você ficar contextualizado naquilo que Deus tem para nós, amém? Vocês já sabem que o jeito que eu prego é a coisa mais fácil do mundo, todo mundo entende, porque eu leio e vou explicando pouco a pouco, então todo mundo vai ficar ciente. Evangelho de João, capítulo 19, o verso de número 31, o primeiro que nós vamos ler, diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Meu Deus. Foram, pois, soldados e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Agora vamos no verso 38, ainda do capítulo 19. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhes permitiu. Então foi e o tirou o corpo de Jesus. 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis e com especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o corpo. Agora no capítulo 20, verso 1, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo para depois você entender tudo. O verso 1 diz assim, do capítulo 20: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde o puseram. Agora o verso 3, eu quero que você lê comigo, diga assim: então Pedro, diga comigo, então Pedro saiu correndo. Meu Deus, então Pedro saiu correndo com outro discípulo e foram ao sepulcro. Diga comigo assim: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais e apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. O verso 5 diz assim: abaixando-se viu
no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu o chão, os lençóis. Verso 11 para nós terminar. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Agora o verso 2, eu quero que você preste atenção, que é muito legal também. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um estava sentado à cabeceira e o outro aos pés. Diga comigo, 2 anjos estavam sentados, um na cabeceira e outro na onde? Fechou. Se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, faça isso. Se não quiser, me presta teu coração por alguns minutos. Queridos, preste atenção, nós estamos no cenário, e esse cenário nos arremete à crucificação de Cristo. Entendemos que depois de alguns momentos de agonia, depois de alguns processos de sofrimento, de traição, está consumado aquilo que Ele veio para fazer. A maior obra que um ser humano pode ser beneficiado é essa, a obra do Calvário. Mas tem algumas lições aqui que o Senhor ministrou no meu coração essa tarde, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira é: nós entendemos que Jesus está crucificado. Nós entendemos que a crucificação começaram originária pelos sírios, pelos caldeus, pelos persas. Era uma forma de humilhação e de agonia. Nós todos sabemos que ninguém morria. A cruz não era a fatalidade, a cruz não era a morte. A cruz não era uma cadeira elétrica que você chega nela, você leva, acabou, não. Quando se levava para a cruz, além de expor-se à humilhação, ele estava sendo exposto à fadigação. Por quê? Porque quando levava-se à cruz, quando prendia eles machucava, sempre feria aqueles que estavam na cruz. E estrategicamente colocava os cravos nas mãos, nos pés. E depois de algumas horas, aquele que estava crucificado, ele começava a pender o corpo para frente, aonde comprimiu o seu pulmão. E então aquele que estava sofrendo, ele tinha que fazer força para voltar. E isso era uma luta agonizante, porque era de hora a hora. E o interessante é que ninguém morria na crucificação de um dia ou algumas horas. Seneca, um grande filósofo, ele vai dizer assim, que alguns judeus demoravam dias. Flávio Josefo não é como doutrina, mas como base de conhecimento. Vai dizer assim, que nos 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi sediado, os judeus, eles ficavam na cruz, e eles demoravam também dias, e as suas famílias chegavam para ver aqueles que estavam crucificados e não podia fazer nada. Então a cruz era um período onde alguém ficava exposto e mesmo assim agonizando para sofrer, não morria de uma hora para outra. Mas nós estamos aqui num dia diferente, era uma sexta-feira. Estava prestes agora a entrar à tarde. Todo mundo sabe que o judeu guarda o sábado. E o meu Cristo está agora numa cruz. O meu Cristo está numa cruz. Só que o interessante é que esse Cristo, ele está na cruz do meio. E depois de tudo feito, ele crucificado, os soldados percebendo que eles não iriam morrer tão fácil, eu acredito, eu estou conjecturando, conversando com você, eu acredito que ele chega para o líder e diz assim: ei, vai dar 6 horas, depois das 6 horas nós não podemos fazer nada, amanhã é sábado, nós não vamos trabalhar. Então o que deixa nós quebrar as pernas dele. Para quê? Para que então eles possam morrer mais rápido, porque vai sufocar, vai pressionar o pulmão, então eles vão dar um colapso de respiração. E agora o mais interessante nisso aqui é que então eles pegam agora uma arma chamada marrete. Não é porrete, ela se chamava marrete. Essa arma ele pega e ele chega no primeiro. Interessante, Jesus está na cruz da onde?
do meio. Então, se o soldado viesse da direita para a esquerda, Jesus era o segundo. Se ele viesse da esquerda para a direita, Jesus seria o segundo também. Mas alguma coisa acontece diferente, porque ele vai, eu não sei para que lado que ele começa, eu só sei que ele quebra a primeira perna. Eu não sei o porquê, mas ele passa e não vem até Jesus, ele vai até o outro e quebra a perna dele também. Mas nós entendemos aqui porque ele não quebrou a perna de Jesus, porque existia uma palavra profética, tudo estava no controle de Deus. Eu quero que você olhe, a primeira coisa que eu quero aplicar, diga assim: ainda que as coisas pareçam complicadas, ainda que pareça que tudo está fora da ordem, você precisa entender uma verdade: o céu sempre tem o controle de toda a situação. Não, eu vou dizer de novo: os céus têm o controle de cada vírgula da sua vida, e nada está fora do projeto e do processo de Deus para a sua história. Ei, e sabe o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém 400 anos antes tinha profetizado. Quem era um homem chamado Zacarias. Zacarias capítulo 12 versículo 10, depois você lê na sua casa, vai dizer assim: e eles o verão e os transpassarão, e depois eles se lamentarão e chorarão, porque ele não é quebrado. Por que não é quebrado? Porque houve-se então uma profecia que ele seria ultrapassado, mas ele não seria quebrado nenhum dos seus ossos. Agora o mais interessante também, Salmo 34 versículo 20 vai dizer assim: e nenhum dos seus ossos foram quebrados, ele é puro. Agora, por que não deixou quebrar os ossos? Vamos lá, também tem algumas implicações. Você entende melhor do que eu isso. Aqui eu tenho pessoas muito mais inteligentes. O que eu sei é um pouco de história bíblica, mas eu sei que tem pessoas aqui autocapacitadas no ponto da saúde. E vocês vão entender que o coração, ele não produz o sangue, ele apenas bombeia o sangue. O pulmão, ele não produz o sangue, o pulmão apenas dá oxigenação para o sangue. Agora, os rins, ele não produz o sangue, ele apenas filtra o sangue. E aonde é produzido o sangue? O sangue é produzido aonde? Na medula óssea. Aonde o sangue é produzido? Tanto é quanto alguém tem aquela doença leucemia, que não gosto nem de falar, mas eles têm que fazer um transplante e ver alguma coisa para restaurar. E agora nós entendemos que o sangue não podia ser comprometido. Jesus não poderia morrer de duas formas. Não poderia, primeiro, morrer sufocado, porque existia uma lei que carne sufocada não prestava. Segunda coisa, se quebrasse o sangue, poderia dar um colapso, porque não sei se alguém aqui já acidentou, quebrou um fêmur, uma perna, uma região dos ossos, que às vezes a gente dá até convulsão. Algumas pessoas passam mal, dá náuseas. Por quê? Porque mexe em toda a circulação do sangue. Se eles quebrassem as pernas de Cristo, talvez podia dar uma embolia pulmonar, e Cristo podia morrer com isso. É por isso que Deus não permitiu, porque tudo que Deus faz, Ele é perfeito e exímio. Eu quero dizer de novo, tudo que Deus faz, Ele é perfeito e Ele é. Levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Nessa noite é ceia. Nós viemos celebrar aquele que um dia morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Mas nós aprendemos que no meio do processo da sua crucificação, Ele estava nos ensinando assim: ainda que para o olho humano foi sofrimento, para o céu era um perfeito, aleluia, estratégia para a igreja entender que o céu sempre terá o controle para escrever a história de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer homem, de qualquer mulher que acredita que os céus pode governar a vida dele. E eu vim perguntar para Atos 1: será que tem alguém essa noite aqui que acredita que o governo do céu pode ser estabelecido na sua vida? Se tem, faz aquele barulho que Satanás não gosta de ouvir. Ei! Agora, pastor Márcio, o que é interessante, sabe o que é? O meu Jesus, Ele entrega o Espírito. E quando entrega, então o soldado vem e fura, ultrapassa, não quebra. José de Arimateia vai chegar a Pilatos e vai dizer assim: ei, deixa eu pegar o corpo do Cristo. E eles permitem. E você leu comigo. Coloca ele no lençol e leva. Só que é um interessante, vai levar para um horto, vai levar para um jardim. E esse sepulcro aonde vai levar Cristo é um sepulcro novo.
Nós entendemos que o sepulcro naquela época era feito em rochas. Alguns comportava 2, 3, alguns outros 7 pessoas, não mais do que isso. Agora o meu Cristo é levado para um sepulcro novo. E quando é levado para lá, você leu comigo que alguém leva 100 retéis de mirra. 2 coisas que eu quero aplicar aqui. Mesmo na morte, os céus estavam mostrando algo para nós aqui essa noite. E o que ele está mostrando, pastor? Eu aprendo aqui com isso, que o meu Deus, Ele gosta de inaugurar áreas exclusivas na vida de alguém. Eu vou dizer, eu vou melhorar para alguém. Eu vim profetizar para alguém aqui que tem áreas na sua vida que não ainda foi mexida, e que Deus trouxe eu aqui para liberar um tempo. Se prepara que vai ser começado a inaugurar áreas na sua vida que até hoje ninguém conseguiu mexer. Eu vim profetizar, Deus gosta de novidade, e eu tenho algo para alguém aqui. Eu sei que tem gente que passa processo, cada um tem nós, mas tem áreas na sua vida que você mesmo não permite você tocar. Tem pessoas aqui, áreas na sua vida que você mesmo tem medo até mesmo de falar, porque traz dor. Mas eu vim como profeta para te dizer, você não tem coragem, mas hoje tem alguém que vai inaugurar essa. Ai. Eu vim profetizar para alguém aqui essa noite. Deus, Ele vai visitar a área que ninguém ainda conseguiu visitar. Ele vai entrar em áreas que ninguém ainda conseguiu entrar. Eu sei que temos psicólogo, eu sei que tem terapeuta, mas tem áreas da nossa vida que ninguém consegue. Mas os céus está dizendo, eu gosto de chegar primeiro no lugar aonde ninguém chegou. E eu profetizo, antes da mentalidade do psicólogo chegar à filosofia, eu vim profetizar, os céus vai entrar e caminhos novos vão ser liberados para alguém aqui nessa noite. Aleluia. Ninguém tinha inaugurado. Então eu aprendo que Deus gosta de inaugurar, e essa noite Ele vai inaugurar. Mas o que mais me chama a atenção aqui, que tem mirra demais. É muita. Alguns dizem no cálculo que tinha mais de 32 quilos de mirra. Só para você entender. Para um defunto só. E por que usava? Para as moscas, para os bichos não vir com tanta facilidade. Mas o que me chama a atenção é porque depois de morto vim tanto. Aí eu me lembrei de algo. Você lembra o dia que Cristo nasceu? 3 reis vai. E o que leva para eles? 3 reis chega a eles e vai dizer: ouro, incenso, ouro. Então vai. Isso aí foi no começo. E agora Cristo está morto. Mas agora Ele vai trazer uma mirra dobrada. E Deus ministrou no meu coração, e eu quero liberar para alguém. Se você quiser levantar a tua mão para pegar. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Márcio? O mesmo Deus que te trouxe é o mesmo Deus que vai com você até o último dia da sua história. Não, eu vim dizer de novo, o mesmo Deus que proporcionou o começo da sua história é o mesmo Deus que vai garantir, no final dele vai superabundar a sua história. O que eu vim dizer para você, talvez você estava com medo, talvez o teu coração estava temeroso, talvez a sua alma estava indecisa, talvez você estava oscilante de dizer: será que Deus continua comigo? Será que Deus ainda anda comigo? Será que Deus ainda está nesse propósito comigo? Será que Deus ainda está governando comigo? Ele me trouxe aqui de Passos essa noite para profetizar para alguém, dizendo: eu sou aquele que no começo estava e estarei contigo até o último momento. Ei, então foi a primeira vez que eu te peço, chacoalhe o ombro dessa pessoa, diga assim: fica tranquilo. Não, dá para melhorar, diga assim: fica tranquilo. Antes de você formar, Ele já estava. E depois que você descer, Ele ainda vai continuar. Nele não há variação, nele não há mudança, nele não há nenhuma oscilação. Ele permanece fiel para você. E Ele me trouxe para te dizer: estou contigo. Aleluia. Agora o que é mais lindo disso aqui, que depois que coloca Ele lá, aí nós vamos para o capítulo 20. Você leu comigo dizendo assim: e de madrugada, Maria
Madalena, Maria, mãe de Jesus, ela vai ao sepulcro. E quando ela chega ao sepulcro, ela vê a pedra removida. Quando ela vê a pedra removida, ela volta correndo. E ela vai até onde os discípulos, em especial estava Pedro. E ela vai dizer assim: ei, alguém roubou o corpo do mestre. Ele não está lá. Você entendeu? Ela só olhou, viu e voltou. Quando eles recebem, a Bíblia vai dizer que Pedro e o outro discípulo, a quem Cristo amava. Então nós sabemos quem era o discípulo que Cristo amava. Era João. E João é mais novo do que Pedro. E os dois saem andando rápido. E quando no meio do caminho Pedro fica, João mais novo vai. Só que tem uma coisa que você leu comigo. Quando João, ou o discípulo que Cristo amava, chega na porta do sepulcro, ele não entra. Ele o quê? Então diga comigo: João chega primeiro, mas não entra. O quê? Não. Quer receber uma palavra? Eu aprendo uma coisa na vida: a vida não é feita de corrida, ela é feita de constância. E eu quero liberar para alguém aqui uma palavra para esta semana e para esse final de ano para você. E qual é a palavra? Acalma a tua alma. Não, eu vou dizer de novo. Começa a fazer festa. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu sei que alguém, você começou, alguém pode ter passado você. Alguém pode ter chegado primeiro do que você, e alguém talvez chegou antes do que você. Mas aí Deus me trouxe para te dizer: fica despreocupado. Alguém pode até ter te passado, chegado primeiro do que você, mas a porta que eu abri para você, eles vão ter que ficar de fora, e é só você que... Não, eu vou melhorar. O que eu quero dizer? Eu não sei do seu trabalho, eu não sei o teu sonho, eu não sei o teu projeto, eu não sei na faculdade. Alguém talvez já teve o resultado. Talvez alguém já está dizendo está tudo certo. E talvez você está dizendo: eu fiquei em segundo. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: fica sossegado. Ainda que você chegue em segundo ou último, a porta que é sua, João não entra. A porta que é sua, ele só vai olhar e vão ver. Mas aquele que foi chamado para ela vai abaixar, entrar e Ei, eu vim profetizar. Fica tranquilo. Se alguém está na sua frente, se alguém correu, se alguém te ultrapassou, se alguém pisou, se alguém fez alguma trapaça, acalma a tua alma. Venha adorar o Senhor nos cultos da Atos, porque Deus está dizendo assim: eles podem até correr, mas a porta só vai abrir para você, para você, para você, para você, para você, para tua casa, para tua família. A Bíblia está dizendo isso. Os dois vai. Mas velho, Pedro, agora tem uma coisa. Quando Pedro chega, João estava lá olhando. Parece que eu estou vendo aí Pedro. Eu gosto de Pedro. Pedro para na porta e olha. Quando Pedro ele abaixa, e a Bíblia vai dizer que ele entra. Ele o quê? Aí todo mundo sabe o que ele vê. Ele vê os lençóis caídos. Ele vê o lenço que estava na cabeça de Cristo dobrado. Isso aí todo mundo aqui, vocês é uma igreja da palavra, vocês sabem o que é isso? Era um costume judaico. Todo mundo que, um judeu quando convidava alguém, e no meio da janta, ou daquela cerimônia, na ceia, quando acabava, se aquele hóspede gostasse da casa, ele sempre deixava algum tecido dele. Aí depois que quando o pessoal estava arrumando, o anfitrião via que tinha algum tecido, ele estava dizendo literalmente assim: eu gostei e eu vou voltar. O que Jesus estava dizendo ali, ele estava dizendo para Pedro, para mim e para você: eu gostei e eu vou voltar. Não, eu vou dizer de novo: eu gostei e eu vou voltar. Eu gostei e vou voltar. Eu não sei se pode ser hoje ou amanhã, mas eu sei que o meu Cristo, aleluia, Ele vai voltar para pegar uma igreja que foi lavada e remida no sangue dele.
Eu vim profetizar. Isso aqui não é uma filosofia, isso aqui não é uma complô, isso aqui é uma palavra de vida. O meu Jesus, ele foi, mas ele já me garantiu que um dia ele vai me voltar. E para onde ele foi, João 14 diz assim: não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em um Pai. Eu vou, mas aonde eu for, eu vou preparar a morada, para que onde eu esteja, vós também esteja. Eu vim profetizar alguma coisa para alguém. Fica tranquilo, que em qualquer momento nós vamos ser arrancados dessa terra, e nós vamos... Agora eu não entendo, é o seguinte: tem gente que fica feliz com o carro, tem gente que fica feliz com a porta. Agora tem gente como eu, que ainda fica feliz que tem um céu me esperando. Eu vou dizer de novo: será que tem dois como eu aqui? Tem uns faz aquele barulho, só quem tem uma viva esperança que o céu está aí. Agora o que é mais lindo? Escute isso. Quando Pedro faz, Pedro volta. Agora vai acontecer algo de novo. E o que? Maria volta. Só que Maria volta agora e ela entra. Maria fez o quê? Entra. Maria fez o quê? Entrou. Agora o que é mais lindo aqui é que existe algo aqui que você vai entender. Quando Maria entra, ela vai ver dois anjos. Um está sentado na cabeceira, eu vou usar esse termo, cabeceira, e outros pés. E quem estuda um pouco, gosta, pelo menos curiosidade, costume bíblico, vai entender que, escute isso aqui, que aonde colocava os mortos naquela época era uma pedra quadrada, como tipo cama. Quando Maria entra, ela vê dois anjos. Só que os dois anjos estão olhando para fora. Aí o Senhor colocou algo no meu coração, pastor. Aí eu me lembrei de uma passagem. Êxodo 37, se não me falha a memória. E o que fala lá? Quando Moisés ele recebe a instrução para o tabernáculo, ele vai construir algo chamado Arca da Aliança. Ele vai construir o quê? A Arca da Aliança. Escute só isso aqui. Êxodo 37, se não me falha a memória. Quando ele vai construir, era madeira de acácia, isso? 1,20 m de comprimento, 75 de largura, 75 de altura, forrada com ouro. Em cima dela tinha dois querubins. Eles olhavam fitos para dentro da caixa. Dentro da caixa tinha a pedra da lei, tinha o cajado e o maná. E aqueles anjos olhavam para eles, e é conhecido como propiciatório. O sacerdote, uma vez por ano, expigia o sangue em cima daquela tampa, como remissão de pecados, para o povo sentir liberdade e ser perdoado pelos seus erros. Agora o meu Cristo, ele ressuscita. Tem dois anjos, um está em cima, outro embaixo. Só que eles não estão olhando para dentro, ele está olhando para fora. A vara de Arão fora da arca não florescia, o maná fora da arca apodrecia. A glória estava dentro da arca, mas o meu Jesus estava ensinando, estava ensinando para mim e para você hoje. A presença gloriosa não está mais dentro de um caixote, ela foi arrancada e ela está do lado de fora. E na onde ela está? Ela está em Minas Gerais. Que lugar? Na comunidade Atos 1. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício, o sangue nos perdoou, nos redimiu, e a glória do Senhor hoje está sobre você, está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Se a glória está sobre você, faz um sinal que você é grato por ela. Então olhe para essa pessoa e diga assim: os anjos olhavam para fora. Diga assim: isso quer dizer que hoje a glória de Deus não está no quadrado, ela foi expandida.
E é por isso que eu e você, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo tropeçando, nós temos o privilégio de um domingo, 7 horas da noite, poder estar num lugar junto com pessoas que acreditam e professam a mesma fé. Ainda que alguém olha para nós e dizia: você não é digno, você não merece, você não prestava. Eu sou o primeiro a dizer que eu não prestava, mas a graça, o amor, a bondade, o olhar, a graça, ai, 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 ela me olhou, ela me salvou, ela me redimiu, e hoje ela me trouxe aqui para te dizer: aonde abundou o pecado, superou essa graça, e essa graça está aqui para você de graça. Então eu quero dizer, um dia, isso aqui é o que eu aprendi um dia. Um dia eu estava no Mato Grosso há muitos anos, estava pregando, e de repente eu levantei a mão para dar uma glória. E sabe quando você recebe aquela, parece aquele comichão? Escutei uma voz dizendo no meu coração assim: quem é você para glorificar? Porque tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente não está 100%. E aquele dia eu não estava no meu 100%. E eu era o pregador da noite. Quando eu levantei, eu ouvi, aí automaticamente o nosso inimigo, ele é astuto. E quando eu ouvi aquela voz, pastor, me remetiu, sabe o que? Ao meu passado. E dentro de mim começou a dizer: quem é você para falar para alguém de este Jesus? Quantas famílias você destruiu pelo tráfico? Quantas pessoas você lesionou com assaltos? Você é o único que não pode falar nada, você não presta. Enquanto isso aconteceu, eu abaixei a cabeça e falei assim: Deus, o que eu vou falar aqui para esse povo? A alegria se transformou em tristeza, a leveza se tornou pesada, porque eu me senti condenado. Mas ao mesmo tempo que aquele peso veio, eu escutei uma voz dizendo para mim: meu filho, enquanto existe um dedo te apontando, o mesmo acusador que te aponta tem 3 dedos apontando para ele. E eu falei: por quê? Enquanto o diabo aponta você, Deus está apontando para o diabo dizendo: eu amei, perdoei e o santifiquei. Então nós somos livres para adorar. Você não tem nada que te impeça a adorar. Romanos 8, primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a lei da carne, mas a lei do Espírito. Se tem alguém aqui em Cristo, você foi liberto. Não existe julgamento, não existe condenação. E essa noite você pode chorar, essa noite você pode glorificar, essa noite você pode falar em língua estranha, essa noite você pode ser curado, essa noite você vai ser abençoado, essa noite a porta vai se abrir, essa noite a sua vida vai virar. Por quê? Porque o amor, a misericórdia, a bondade, a santificação e a glória está colocada sobre eu e você. Tem algum sinal que essa glória está sobre a tua vida? Aleluia! Agora, o que é mais lindo também aqui, para começar a encerrar, que eu sei que nós vamos, escute só. Os anjos estão olhando. Aí a mulher sai de dentro do sepulcro e vai saindo. Ela chega no horto, no jardim. Tinha um jardim. Tinha o quê? Quando ela chega no jardim, ela vai perguntar para alguém: aonde você sabe onde está o corpo do meu mestre? Só que ela estava falando com quem? Com o próprio mestre. Segura. Ela estava na onde? Ela estava na onde? Fechou, segura. As mulheres vai dar um glória agora mesmo. Escute só. Aí, quando Cristo vai dizer assim: Maria, os olhos dela abriu e ela vai dizer: mestre, é o Senhor? Sou eu. Vai e diga aos meus que eu ressuscitei. Eu vou dizer de novo: vai e diz aos meus que eu ressuscitei. Eu vou aplicar 2 coisas aqui. A primeira, uau, quando ele está no jardim, ele tem a marca nas mãos, mas ele não tem a cruz nas costas. Vou dizer de novo:
Paulo vai dizer que ele fica por 40 dias pregando, aparece para 400 pessoas, e para as 400 pessoas que viu ele ressurreto, mas não viu a cruz nas costas. Tomé enfia o dedo no buraco da chaga, mas não tem a cruz nas costas. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Eu sei que Cristo um dia diz em Lucas 9, 25, diz assim: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo e toma sobre vós a minha cruz. Ei, eu sei que tem gente aqui que está carregando a cruz. E a cruz, pastor Márcio, é exposição. A cruz é humilhação. A cruz é pesada. A cruz dói. A cruz traz sofrimento. Quem falou para você que a cruz traz alívio? Não, a cruz traz pressão. Mas eu vim dizer para alguém aqui essa noite, só para te dizer uma coisa: fica tranquilo, queridão. Essa cruz é só quando você está nesse processo. E eu vim aqui só para te dizer: não larga a sua cruz, não larga a comunhão, não larga a santidade, não larga o propósito, não largue a visão. Continua. Está sofrendo, carrega a cruz. Está chorando, carrega a cruz. Está desanimado, mas carrega a cruz. Está no chão e alguém está dizendo assim: tira a cruz. Mesmo no chão você cai dizendo assim: eu posso estar no chão, mas eu não largo a cruz. Mas por que isso, pastor Daniel? Porque eu aprendo aqui que quando eu e você fechar os nossos olhos, ei, a cruz ela vai ficar e nós vamos subir. E Apocalipse 2:10 vai dizer: e agora nós recebemos uma coroa de salvação. Eu profetizo: Deus vai trocar essa cruz por uma coroa. Então carregue, suporta o processo. Abaixou a maracandoria. E não há levante a sua mão. Grita comigo: eu não largo a cruz. Grita: eu não largo a cruz. Eu choro, eu vou gemer, eu vou arrastar, mas a cruz eu vou levar, porque tem uma coroa me esperando. Só quem acredita que existe um galardão, ei, libera a sua adoração. Vai, 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 vai. A cruz ela não é pra apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. E a cruz me libertou. A cruz me libertou. Põe a mão no ombro dessa pessoa. É a segunda vez que eu lhe peço. Põe. Olhe para ele ou para ela e diga assim: segura. Não larga. Ainda que agora esteja pesado. Ainda que agora esteja desafiador. Ainda que agora, uau, parecendo ser envergonhados, mas eu vim te dizer: essa cruz, ela só vai com você até um certo ponto. Acontece duas coisas. Diga para ele: vai acontecer duas coisas. Você carrega ela, e o último dia de suspiro, ela vai ficar aqui, e você vai ser livre. Se você não for ao encontro dele, não tem problema, porque quando ele se colocar de pé e os anjos tocar as trombetas e o Espírito vier nos buscar, ele vai levar a tua alma. A cruz ficou, e você vai receber a coroa da justiça. Eu vim profetizar: essa cruz vai te dar a eternidade. Um ano, 10, 50, 60, 70,
90, alguns 100 anos, é o máximo. Então vale a pena esse processo, esse tempo é curto, porque nós vamos estar com Ele, eternidade a eternidade. Não tem como contar a eternidade. Então isso é muito pouco por aquilo que nos espera. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Para eu começar a encerrar, ele está no jardim. Ele está na onde? Ele vai falar para uma mulher. Vai e fala para eles que eu ressuscitei. Eu aprendo algo aqui. É eu. Ele está mostrando assim: tem jeito de vencer no jardim. Por quê? Porque o primeiro jardineiro, ele foi derrotado no jardim. E como o meu Cristo é o segundo Adão, ele está no jardim dizendo: o primeiro fracassou, mas eu vim para validar, eu vencer. E eu libero uma palavra: você também vai vencer no jardim. Agora para as mulheres dão glória. Não era aqui, agora vai. Aí o que é mais legal, pastora, as mulheres sempre ficam com a culpa. Não fica bravo comigo não, estou falando que o povo fala, não é eu não. Foi por causa de Eva que ela falou para Adão comer, sim ou não? Então tá, Satanás quis fazer isso, mas o meu Cristo estava dizendo para as mulheres hoje. Um dia Satanás usou de artimanha para trazer uma notícia triste através de uma mulher. Mas a notícia mais valiosa do mundo, quem vai entregar não é o homem. Eu falei, a notícia mais valorosa do mundo, quem foi entregar? A mesma que tinha sido envergonhada, uma mulher. Eu vim profetizar aquilo que Satanás te envergonhou, Deus vai te exaltar de uma forma extravagante. Eu não sei que área que ele tentou paralisar, te envergonhar, mas eu vim aqui como profeta nessa noite de ceia para te dizer: a melhor notícia da sua casa, a melhor notícia da tua família, a melhor notícia para a tua geração vai sair da tua boca. Então se é isso, dá aquele grito que o diabo não gosta de ouvir. Se coloca de pé. Se eu passei, me perdoa, é 8h30. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Se dá para fechar os corredores, fecha. Isso aqui não é a corrente da prosperidade. É Mateus 18:18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que concordares aqui será concordado. Então você dando mão dessa pessoa, nós estamos concordando com um propósito essa noite. A minha Bíblia diz que ela foi. E depois disso, o meu Cristo, ele vai aonde os discípulos estavam. Os discípulos estavam com medo, trancado no cenáculo, numa casa de piso superior. E a minha Bíblia diz que Cristo, ele teletransportou na parede e se apresentou para os discípulos, em especial para Tomé. E daquele dia em diante, por 40 dias, o meu Cristo começou a pregar. Depois de 40 dias, Atos 8, ele vai subindo. Dois anjos chegam perto dos judeus e diz: varão Galileu, o que está olhando? É o Cristo a subir. Não se preocupe, esse mesmo Cristo que hoje está sendo ascenso, ele vai voltar. Mas antes do meu Cristo ser ascenso, ele tinha feito uma promessa dizendo assim: ei, convém-vos que eu vá.
Mas quando eu for, eu vou mandar outro. No grego, que é o Novo Testamento, é aio. Ele vai dizer assim: eu vou mandar um como eu mesmo. Eu quero dizer, o meu Cristo ainda não voltou, mas quando ele foi, depois de 10 dias, ele enviou o Espírito dele. E o Espírito dele, desde aquele dia, ele está aqui até hoje. E ele só vai ser arrancado o dia que a igreja for arrancada. E por que eu estou fechando com isso? O meu Cristo ressuscitou, mas mandou alguém como ele, com o mesmo sentimento dele, com o mesmo atributo dele, para estar com você. Mas agora ele tem uma diferença: ele não está em cima, ele não está no meio, ele está dentro de mim, dentro de você. E eu vim profetizar hoje que esse Espírito quer te encher de alegria, ele quer encher a tua alma de paz, ele quer transcender o conhecimento, ele quer trazer uma paz que o mundo não consegue compreender. Eu vim profetizar essa ceia. É uma ceia que Deus vai lhe fortalecer, ele vai lhe renovar, porque nós estamos relembrando a morte de alguém que foi vitorioso e não derrotado, e ele nos deu garantia para sermos abençoados e vencedores. Eu vim pregar para uma classe diferente. A classe que eu estou falando é classe de vencedores, e vencedores têm atitude, e quem tem atitude tem emoção, e quem tem emoção tem ação, quem tem ação tem motivo. Ei, então abra a tua boca para fazer alguma coisa. Eu sinto a presença. Tem alguém já tomado ali, tem outro ali. Esse barulho eu conheço. É o barulho que o meu Cristo falou que iria enviar. É a língua que ele falou que ia dar. Eu profetizo agora sobre essa casa uma unção de Espírito. Agora, 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 agora. Receba uma presença que invade o teu conhecimento. Receba uma presença que invade o teu sentimento. Receba uma presença que transcende. Ei, mais, já tem gente caindo, já tem gente chorando, já tem gente profetizando. Esse é o Cristo ressurreto. Esse é o Cristo ressurreto. Adore ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Obrigado, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso.